Olá, meu nome é Carolina e hoje eu vou apresentar um projeto de pesquisa que teve um financiamento de um edital universal da FAPEMIG. Atualmente, a utilização do amálgama como material restaurador tem sido reduzida e a resina composta tem sido mais amplamente utilizada. No entanto, ela não apresenta nenhum componente antibacteriano na sua formação que impeça o início de uma cárie ao redor dessa restauração. Portanto, as falhas que a gente tem encontrado clinicamente se devem principalmente à recorrência dessa formação de cárie, ou seja, a formação de um novo início, de um novo processo carioso ao redor dessa restauração, ou pela fratura desse material resinoso devido à sua própria resistência. Outros motivos de falha também são encontrados na literatura, mas esses dois são os principais motivos para a gente substituir restaurações, o que deixa esse tratamento oneroso para o sistema privado e também para o sistema público. No entanto, desenvolver materiais resinosos que têm um apelo estético melhor comparado ao amálgama e que tenha aliado na sua composição algum antibacteriano que impeça a colonização das bactérias ou que evite a formação de um biofilme cariogênico ao redor dessas restaurações é desejável para a gente conseguir uma diminuição na substituição dessas restaurações, evitando assim a formação de uma cárie recorrente. Mas antes de falarmos sobre alguns compostos antibacterianos, precisamos entender como é que é formado o biofilme cariogênico. Na superfície do dente, primeiramente é formada uma película adquirida, inerente a toda a superfície dentária. Nessa película adquirida, alguns micro-organismos colonizadores conseguem se aderir à superfície dentária e promovem sites para a adesão de outras bactérias, como por exemplo o Streptococcus mutans. É sabido que o Streptococcus mutans ele não é o colonizador inicial dessa superfície e ele também não predomina no biofilme maduro, no biofilme cariogênico. Mas por que então ele é tão estudado com relação à cárie dentária? Ele consegue se ligar nesses sites de ligação, criado pelos colonizadores iniciais, e através da sua proliferação e consumo de açúcar disponível no meio, ele cria uma barreira que a gente chama de exopolissacarídeo. Essa barreira, ela funciona como uma barreira para impedir realmente a adentrar nesse biofilme componentes que possam ser antibacterianos, que podem ser sensíveis para essas bactérias, e elas servem também de reserva para a fermentação de açúcar, o que mantém esse meio ácido, né? E quanto mais ácido, na verdade, se a gente chega num pH crítico para o esmalte ou para a dentina, há a desmineralização. Após a formação desse exopolissacarídeos e a manutenção de um ambiente ácido, outras bactérias mais acidúricas e acidogênicas predominam nesse biofilme maturo. Portanto, substâncias que consigam alterar a virulência especificamente dessa bactéria Streptococcus mutans e que haja impedindo a formação ou diminuindo a formação desses exopolissacarídeos é desejável, visto que nós não queremos adicionar antibacterianos que tenham um amplo espectro de ação, que tenham ação na viabilidade dessas bactérias, né, que possam ter uma ação bactericida, matando essas bactérias, para justamente não influenciar no crescimento, né, na manutenção da microbiota residente oral, que é responsável, que está relacionado com a saúde. E na literatura, estudos prévios demonstram que os flavonoides, que são produtos derivados de fontes naturais, como frutas e vegetais, são capazes de alterar a virulência especificamente desses Streptococcus mutans, diminuindo a produção desses exopolissacarídeos, né? Principalmente alterando a produção dos polissacarídeos insolúveis e intracelulares. O flavonoide possui diferentes classes, como os chalcônios, os flavonônios, os flavônios, os flavonóis, os isoflavonoides. Mas todos eles possuem 3 anéis benzeno, que é uma característica do flavonoide. E esses flavonoides apresentam diversas capacidades, como, por exemplo, anti-inflamatória, antimutagênica e antioxidante, além dessa característica antimicrobiana. Por ser um produto natural e ter na sua literatura prévia alguns resultados que indicam que esses flavonoides eles podem agir na virulência do mutans sem alterar a viabilidade dessa bactéria ou de outras bactérias, esse trabalho ele tem como objetivo incorporar esse tipo de composto nesses materiais restauradores, para que ele tenha alguma ação alvo específica na bactéria do Streptococcus mutans.
Porém, os objetivos não visavam apenas a adição do flavonoide livre em uma resina totalmente experimental desenvolvida em laboratório, como também foi objetivo desse projeto sintetizar um monômero baseado na estrutura do flavonoide, sendo que esse monômero experimental ele visa uma copolimerização com os outros monômeros que já são comumente utilizados nesses materiais resinosos. De certa forma, esse monômero ele estaria preso na rede polimérica e não solto, né, por entre a rede polimérica, como a adição de um flavonoide livre. Então, os objetivos específicos foram sintetizar esse monômero e incorporar esse monômero, também o flavonoide, tanto quanto o flavonoide livre, numa resina composta experimental e avaliar os seus efeitos na redução de virulência do biofilme de Streptococcus mutans e também o efeito dessa incorporação nas propriedades físico-químicas e na citotoxicidade dessa resina, visto que a adição dessa propriedade antibacteriana ela não pode prejudicar outras características desse material, principalmente a citotoxicidade, e para que não haja também uma diminuição da durabilidade desse material em boca. Como a síntese desse monômero ela foi mais demorada e teve um baixo rendimento, o que levou um tempo maior que o esperado para conseguir uma quantidade suficiente de material para a gente trabalhar com o desenvolvimento dessas resinas experimentais, antes de iniciar os trabalhos in vitro, foi realizada uma revisão de escopo, investigando todos os flavonoides que já foram testados em bactérias que estão relacionadas tanto à cárie dental quanto à doença periodontal. Nesse artigo, 79 manuscritos foram incluídos, sendo que 60% desses artigos testaram flavonoides em bactérias que estão relacionadas à cárie dental. 43 flavonoides também foram investigados, ou seja, uma gama muito grande de flavonoides que já foram investigadas e tiveram comprovação tanto para resultados bactericidas quanto para resultados antibiofilme. E alguns deles relatam a diminuição desses fatores de virulência específicos do biofilme. E esses resultados geraram dados promissores, principalmente para o desenvolvimento de novos materiais restauradores ou no desenvolvimento de materiais, de produtos, né, para a higiene bucal. Tanto a incorporação do flavonoide livre quanto do monômero experimental não alteraram a absorção e solubilidade das resinas compostas, nem a resistência flexural e o módulo de elasticidade, não apresentaram citotoxicidade e não afetaram o grau de conversão. No entanto, para ambos os materiais, houve um amarelamento dessas resinas, o que prejudica a qualidade estética delas. Para a incorporação livre do flavonoide, não houve redução significativa da viabilidade bacteriana, mas uma redução do peso seco do biofilme, que indica uma diminuição na quantidade de polissacarídeos produzidos nesse biofilme. No entanto, apesar de ter essa redução, essa tendência em reduzir, o peso seco não teve diferença considerada estatisticamente significante. Já para o monômero experimental, esses resultados de biofilme ainda serão realizados e se for encontrado resultados positivos, um depósito de patente será realizado. E como conclusão, as adições testadas elas não alteraram significativamente a maioria das propriedades físico-químicas das resinas compostas testadas, mas elas indicaram um aumento do amarelamento dessa resina, o que prejudica a estética. No entanto, novos estudos são necessários ainda para confirmar esse potencial efeito cariogênico tanto do flavonoide livre quanto do monômero experimental. Obrigada.